Bom dia, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este é o primeiro vídeo de uma nova playlist chamada Por um Novo Modelo Cognitivo. Finalmente estou gravando esse vídeo, que na verdade complementa, ou dá continuidade a um texto meu que está no Café nas Nuvens, cafenasnuvens.com.br, que se chama Por um Novo Modelo Cognitivo, E eu acredito que isso merece se tornar uma playlist em separado, Talvez em algum outro momento eu unifique tudo, não sei, Eu tinha prometido esse vídeo para ontem, mas na verdade eu até brinquei, falei, vou até ensaiar, etc, etc. Mas nesse processo de ensaio eu acabei mudando o texto lá do Café nas Nuvens, Enfim, não tem ensaio nenhum, eu prefiro falar mais ou menos de improviso. Claro, eu estou com o texto aqui aberto, Eventualmente posso dar uma consultada nele, mas eu sei mais ou menos o que eu quero dizer, Sabe? Bom, eu fiz uma série de gráficos aqui que eu vou tentar ir ilustrando essa conversa, Se ela passar, se esse vídeo chegar mais ou menos entre 15 e 20 minutos, eu vou parar e fazer dar continuidade num outro vídeo, para não ficar uma coisa extensa demais. Acho chato ficar vendo vídeos de 30 minutos. Já 20, que eu tenho até chegado ultimamente, já acho chato. Então é isso. Tá? Vamos então começar. Por que, essa é a pergunta inicial, Por que eu estou propondo um novo modelo cognitivo? Basicamente porque os modelos que eu conheço não me satisfazem. E por que não satisfazem? Porque o papel da emoção e da sensibilidade não está claramente definido e claramente integrado no processo cognitivo. Alguns modelos dão a impressão até que a emoção não faz parte disso. Quer dizer assim, classicamente a emoção está até fora, digamos, do aparato intelectual, na medida em que a gente herdou, ou pelo menos algumas abordagens da cognição herdaram a clássica oposição entre espírito e corpo, Entre mente e corpo, se a gente preferir. Eu aqui não vou usar nem alma nem espírito, eu vou usar mente, Aí uma digressão, Por exemplo, Freud fala em mente, mas também fala em espírito, a gente também fala em alma, Mas, porque, enfim, esses termos eles são correlatos desde a Idade Média. Mas, enfim, mens, Vou falar em mente e corpo, Então, havia, ou há ainda, essa clássica oposição entre mente e corpo. O que, convenhamos, para nós, a essa altura do campeonato, parece absurdo, Quer dizer, a gente que já pertence a essa cultura nova, que vai nascendo pelo próprio desenvolvimento tecnológico, pelo próprio desenvolvimento da física, etc, etc, a gente vai percebendo as coisas mais como processos não hierarquizados. É assim que eu percebo, ou eu tento perceber esse modelo. Tá? Não há uma hierarquia entre corpo e mente. A mente não está acima do corpo, nem o corpo acima da mente, nem o corpo é a irracionalidade e a mente é a racionalidade. Eu vejo a coisa integrada, Da mesma forma que Einstein unifica espaço e tempo em espaço-tempo, eu, modestamente aqui, unifico corpo e alma em corpalma,
mais uma vez, quando falo alma, por favor, vamos entender mente. O corpente não fica muito bom, né? Então, corpo-alma. Né? Ou seja, nós somos um todo integrado, né? Uma totalidade, né? Cuja finalidade básica, né? É pensar, interagir com o mundo, né? Interagir com o mundo determinando com isso que ações nós vamos tomar para manter a nossa vida, para nos mantermos vivos, que basicamente são os dois impulsos básicos, né, de tudo que é vivo: sobreviver e reproduzir. Né? Então, para isso, esse aparato, né, esse aparato de mente e corpo, né, para interagir com o mundo de modo a propiciar a nossa sobrevivência e a nossa reprodução. Ponto. Né? Eu acho que essa é a primeira ideia, né? Enfim, não é o princípio de onde eu parto nessa construção. Então, por isso é que eu digo, vamos então, partindo desse princípio, tentar reintegrar emoção e sensibilidade, o próprio corpo, nesse processo cognitivo. Né? Uma rápida observação: uma das coisas que me encantou em Descartes, lá no começo, 30 anos atrás, né, foi o fato de Descartes tomar a sensibilidade como um modo do pensamento. Ele trouxe a sensibilidade para dentro, entre aspas, do intelecto. Quer dizer assim, então, a gente vai ver isso depois. Tá? Então ele dizia: 4 faculdades concorrem para a cognição. Entendimento, né, que é essa coisa mais abstrata da matemática, das ciências, que diz assim, né? Memória, imaginação e sensibilidade. Isso, para mim, e essa ideia é melhor explorada no que a gente vai chamar de argumento do sonho. Isso me encantou imediatamente. Foi um dos motivos porque eu abracei Descartes. Né? A parte, como eu já falei, toda a qualidade literária. Né? Isso imediatamente chamou minha atenção. E foi por aí que eu fui me encaminhando desde então. Né? E também aí, um pouco partindo de Descartes, das meditações, né? Vamos dizer assim, nesse início de reflexão nossa, quer dizer, para a construção desse modelo, eu quero partir, sempre eu quero partir, em todas as minhas reflexões, nas nossas conversas, né, eu quero partir do que me pareça autoevidente. Tá? Por quê? Porque aquilo que parece autoevidente é aquilo que todos nós partilhamos. Não é? Ou que pelo menos todos nós podemos admitir, se não for uma autoevidência sensível, que seja ao menos uma aparente, né, ou aceitável autoevidência conceitual, como é o ponto, por exemplo, na geometria euclidiana. Né? Então, eu vou sempre tentar partir da experiência próxima, imediata, acessível a qualquer ser humano pensante e atento. A atenção é que é a questão. A questão não é se você é mais ou menos inteligente. É a sua disponibilidade de oferecer sua atenção a um objeto. Isso é que define a qualidade do seu conhecimento. Tá? Enfim, então é sempre disso que eu vou partir. Isso não significa que eu esteja criando, né, como um autor que eu gosto muito, que é o Bento Prado Júnior, às vezes afirma, eu não estou partindo de uma filosofia do senso comum,
Isso é outra história. Eu estou tentando partir da autoevidência. Tá? Algumas coisas, tudo bem, né? A gente pode até admitir limites nessa autoevidência, né? Ou eu não vou entrar nessa discussão agora, né? Porque, quer dizer assim, é aquela questão, né? Quer dizer assim, eu ouço música, você ouve música, e o Miles Davis ouve música, e o Mozart ouve música, né? Todos nós ouvimos a mesma música? Basicamente, sim, né? Só que o nível de profundidade... Quer dizer, nós compartilhamos uma superfície, mas a profundidade, né, vamos dizer assim, a latitude e a longitude, aí é uma questão de ouvido, é uma questão de dom. Não é? E aí eu digo, há dom para tudo. Para cozinha, para música, para metafísica. Tem gente, tá, essa luz está aqui variando muito, acho que é por conta do meu... Tem gente que tem mais ouvido para metafísica, tem gente que tem mais ouvido para música. Ai, meu Deus, essa luz aqui está muito irritante, isso, né? Olha só, que chatice. Enfim, vamos continuar e deixa essa luz piscando. Então vamos partir da autoevidência, vamos aqui nos colocar no que eu chamo de via contemplativa, que será motivo de uma outra playlist, de outro livro, né? E talvez até no final das contas as duas coisas se combinem, tá? Vamos partir da via contemplativa, do estar aqui observando o mundo. Estamos aqui nós, né? Você aí olhando e ouvindo meu vídeo, eu aqui olhando para mim mesmo, falando na câmera. Mas vamos imaginar que a gente está olhando lá para fora, para a janela, né? Diante da janela, né? Ou, sei lá, numa praia. Estamos contemplando o mundo. Contemplando o mundo, quietamente. Talvez uma das primeiras impressões mais básicas que eu acho que a gente compartilha é a impressão, é a divisão entre interno e externo. Eu percebo que existe um eu, que eu posso chamar de um eu interior, né, que sou eu pensando e registrando aquelas imagens silenciosamente para mim, e o mundo externo. Né? Acho que a gente pode concordar com isso. Então a gente tem esse primeiro par, interno e externo. Né? Não vamos nem chegar a eu e o mundo, não, porque isso já é uma evolução conceitual. A gente, dessa primeira impressão muito básica, muito intuitiva, ainda aquém das palavras, né, de interno e externo, a gente vai extrair algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai extrair imediatamente, e ainda aquém das palavras, talvez, né, depois a gente vai... é a ideia de imaterial e material. Né? Porque é perceptível que tudo isso que eu estou pensando enquanto que estou olhando o mundo, toda essa atividade mental minha, ela contrasta com a materialidade bruta, evidente, ostensiva do mundo. Né? O mundo é material e essa minha atividade toda interna é imaterial. Né? Então a gente tem mais um par. Interno, externo, material e imaterial. Né? Daí a gente vai, o que eu falei, você vai começar a extrair pares conceituais. Aí já são conceitos, né? É o conceito de eu e o conceito de mundo. Né? De mente e mundo, alma e mundo, corpo e mundo.
que o meu corpo está no mundo e a minha mente está no meu corpo que está no mundo, né? É interessante esse jogo, né? Eu faço parte do mundo e reflito sobre ele e posso até vir a pensar se também não há, eu acho que até uma forçação de barra, a gente não admitir que há também alguma forma de inteligência e consciência no mundo em geral, né? Talvez, quer dizer assim, isso é mais ou menos evidente, a nossa inteligência, a nossa consciência é a mais elevada, talvez, no nível, no âmbito animal, não é? Estamos, talvez, no alto da cadeia, mas isso não significa que o resto é destituído de inteligência, das mesmas faculdades até que de nós, não é? Sabe? Mas isso também é um outro papo, né? E daí, quer dizer assim, né, também, numa elaboração, nós chegamos à ideia de Deus, né? E a ideia de universo, né? Quer dizer, natureza, né? Então a gente tem esses pares mais ou menos evidentes que vão nos conduzir a essa. Eu vou aqui colocar o primeiro quadro, né, que resume essa ideia. Ó. Interno, externo e material. Material, alma, que aqui está alma, mas poderia ter colocado mente e corpo. Deus e mundo, né? Aqui eu também poderia colocar corpo, mundo, e aqui eu podia botar mundo, natureza, né? Mas aqui o conceito de mundo, ele abarca essa ideia de natureza. Esse mundo, com maiúsculo, abarca a ideia de natureza, né? Bom, pois bem, né? Temos essa ideia, né? Então, já podemos legitimamente pensar, tá, em algo interno. Então podemos agora trilhar a segunda via, trilhamos um pouco rapidamente, passamos pela via contemplativa, então vamos agora trilhar a via introspectiva, né? Quer dizer, vamos nos voltar um pouco para dentro, né? Da mesma forma que antes a gente estava mais na companhia de Aristóteles, ainda que, né, quando Descartes fala em res cogita e resistência, quando ele divide, digamos assim, ou reduz toda a física e a metafísica, esse jogo entre res cogita, coisa pensante, e coisa extensa, ele já está entrando pelo caminho, né, que a gente está seguindo. Ele abre esse caminho onde a gente chegou aqui, né, onde você tem uma matéria pensante, né? Mas nesse primeiro momento, pela via contemplativa, a gente estava ao lado de Aristóteles, mais do que de Descartes. Agora, entrando na via contemplativa, na via introspectiva, né, nós vamos trilhá-la ao lado de Descartes. Bom, já tem 20 minutos, eu vou parar esse vídeo, tá? Eu vou parar esse vídeo e começar outro, tá? Para que a gente possa ter respiros, né? E tá um momento bom para a gente parar. Então tá, eu vou parar e começar o segundo vídeo em seguida.